Obrigado, senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Amanhã é o Dia Internacional do Meio Ambiente e eu queria aproveitar a oportunidade para usar a tribuna de hoje, tentar, de certa maneira, explicar aos meus colegas por que eu fico tão indignado quando eu vejo a proposta de se destruir a floresta do Camboatá para construir um autódromo. Essa semana eu recebi, aliás, pelos Correios, sem nenhum atraso mais uma vez, o livro Capitalismo e Colapso Ambiental, da editora da Unicamp, escrito pelo professor Luiz Marx. Essa é a terceira edição revista e ampliada. E eu quero ler aqui o texto do professor Luiz Marx, anunciando o lançamento da terceira edição do livro. Eu acho que quem prestar atenção vai entender a minha indignação diante da proposta de se destruir a floresta do Camboatá. A terceira edição de Capitalismo e Colapso Ambiental. O que mudou nos últimos 3 anos? Texto do professor Luiz Marx, no dia 22 de março de 2019. Em outubro de 2015, a editora da Unicamp lançou a primeira edição de Capitalismo e Colapso Ambiental. O objetivo do livro, como então escrevi, era levar a termo a ingrata empresa de perscrutar o colapso socioambiental que se desenha em nosso horizonte. O que mudou desde outubro de 2015? Essencialmente, a percepção de que o colapso socioambiental não é mais algo que se desenha em nosso horizonte. Ele já está ocorrendo, aqui e agora. Os radares cotidianos captam seus sinais ainda apenas na sucessão de fatos do noticiário, aparentemente isolados e desconexos, como a prevalência de anomalias climáticas, as ondas de calor extremo, as secas, os incêndios florestais, os furacões, as inundações marítimas e ou por trombas d'água, a migração e proliferação de pragas agrícolas e de vetores de epidemia, o declínio das populações de vertebrados e invertebrados, o aumento da fome global desde 2014, a explosão de refugiados climáticos e das crises humanitárias. Evidentemente, nenhum desses sinais traz a etiqueta colapso ambiental. Ainda percebemos, por exemplo, a tempestade Idai, que acaba de destroçar o sudeste da África como mais um desastre natural. Mas sua violência inaudita seria mais improvável se esse evento meteorológico extremo, o maior dos registros históricos em todo o hemisfério sul, não fosse impulsionado pelas mudanças climáticas. Ocorre que a ciência é justamente a descoberta coletiva das tendências, causalidades e probabilidades que agem e conferem orientação e sentido à proliferação desses fenômenos. E o que a ciência tem feito é justamente conectá-los e compreender esses sinais como tendência global em crescendo, em escala, frequência e aceleração. A ciência começa a demonstrar que os crescentes desequilíbrios de alguns elementos críticos do sistema Terra, profundamente interdependentes, o clima, a criosfera, o nível dos oceanos, os ecossistemas costeiros e a biodiversidade no meio aquático, em especial os corais, já ultrapassaram pontos críticos, isto é, já entraram em fase de irreversibilidade. Ela permite, em suma, entender que o futuro, de algum modo, já chegou, ou não é mais evitável. O que significa que já estamos presenciando o estágio inicial e doravante irreversível de um colapso ambiental. Entramos, como subliga o relatório de 2019 do IPPR de Londres, na idade do colapso ambiental. Custamos ainda, os adultos que somos, a entender a gravidade extrema disso, mas os movimentos juvenis que eclodiram
em 2018 e 2019, conscientes da massa falida planetária que lhe está sendo legada, já começaram a compreender e instam seus governos a declarar estado de urgência ecológica e social. Nada menos que 1,4 milhão de adolescentes e jovens entraram em greve pelo clima na última sexta-feira, em março, no mundo todo. E esse movimento só poderá crescer se formos capazes de rever nossos paradigmas e acordar de nossas ilusões. Porque se não é mais possível evitar um colapso socioambiental, ainda é possível atenuá-lo significativamente, aumentando nossas chances de adaptação. Nossa capacidade de reagir a esse colapso ao longo do próximo decênio, é o tempo que nos resta, nos definirá como sociedade e como espécie. Em 2015, à vista do conjunto das evidências então disponíveis, era já sempre maior o número dos que compreendíamos que estávamos entrando em uma trajetória de colapso ambiental. Mas mesmo entre esses, são ainda hoje legião os que tendem a perceber esse colapso apenas como uma possibilidade inscrita no futuro, com sua intrínseca carga de incerteza. Até há pouco, de fato, essa incerteza era incontornável, e frisá-la era politicamente prudente, dada a necessidade de se evitar alarmismos. Assim, na primeira edição, lançada às vésperas do Acordo de Paris, de dezembro de 2015, não tratei o colapso como um dado, mas apenas como um desdobramento provável da atual engrenagem econômica. Intitulei, por exemplo, uma seção do capítulo sobre mudanças climáticas com a interrogação: tarde demais para 2 graus? Em sua segunda edição, em 2016, sobre o impacto do mais forte El Niño dos registros históricos, o ponto de interrogação desapareceu, porque essa possibilidade passou a ser ínfima. De fato, um trabalho publicado em 2017, na Nature Climate Change, calculava que havia então apenas 5% de chance de que o aquecimento global se manteria abaixo de 2 graus e 1% de chance de que se manteria abaixo de 1,5 graus. Na presente terceira edição, revisada em 2018, o subcapítulo em questão passou a ser: tarde demais para 3 graus. As chances de que o aquecimento global não atinja 3 graus ao longo do próximo meio século aproxima-se agora rapidamente de 0, porque esse nível de aquecimento será atingido neste século, mesmo se os compromissos assinados no Acordo de Paris fossem honrados. Sim, tragicamente, o Acordo de Paris está seguindo o mesmo destino do Protocolo de Quioto, isto é, não está sendo honrado por seus signatários. Cerca de 33% da produção de petróleo no mundo pertence a países que sequer o ratificaram e aos Estados Unidos que decidiram abandoná-lo. Além disso, mesmo entre os países que o ratificaram, a grande maioria não está adotando políticas consistentes com seus compromissos de redução de emissão de gases de efeito estufa. Segundo diversas projeções, mais ou menos coincidentes, as políticas atuais nos mantêm aprisionados a uma trajetória de aquecimento médio global de 3,1 a 4,8 graus até 2100 em relação ao período pré-industrial. Para Yang Yang Shu e Verebradhan Ramanathan, há uma pequena chance de que esse aquecimento supere 3 graus, nível que eles consideram como catastrófico já antes
de 2050. Feita essa contextualização, segue o prefácio à terceira edição. Eu peço ao presidente que considere esse documento como dado como lido, para que ele seja publicado no Diário da Câmara Municipal. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: a gente precisa encarar com seriedade o fato de que nós já estamos vivendo a era do colapso ambiental. E defender a destruição de uma floresta em nome da construção de um autódromo é de uma ignorância que eu acho que eu não sei mensurar sem correr o risco de quebrar o decoro parlamentar. Não podemos aceitar a destruição de nenhuma floresta. Não podemos aceitar a destruição de uma floresta em nome da construção de um autódromo que pode ser construído em vários outros locais da nossa cidade. Amanhã, Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos seguir na nossa luta contra a crise ambiental, que é de escala global, cumprindo a nossa tarefa de, no nosso local, defender a natureza e impedir a destruição de mais de 100 mil árvores.